Sei que há muito fanatismo no mundo. Não sou responsável pelo testemunho de outros homens. Só tenho que responder pelo meu. Estou no banco das testemunhas, em defesa de Deus e de Sua palavra, e sei que ela é verdadeira. E Sua palavra, quando eu o ouvi me dizer isso, eu não teria crido se ele não tivesse me mostrado na Bíblia que isso está prometido para este dia. Quantos se lembram que eu lhes disse que aconteceria? Que ele disse: você conhecerá o próprio segredo do coração deles? Levantem suas mãos. Veem? E aconteceu? A congregação diz: Amém. Já se passaram 33 anos. Isso não aconteceu naquele momento. Veio como uma semente crescendo. Surgiu como a sua palavra. E hoje sou uma testemunha de que ele vive. Sou uma testemunha de que ele cura. Ouçam, não nos resta muito tempo, apenas para a fila de oração. Lembrem-se, vou encerrar o caso e deixá-lo assim. Vocês podem crer nas testemunhas que quiserem, mas lembrem-se, sua mente é o seu júri. Em todos os casos, deve haver um júri. E então, a maneira como você agir daqui em diante declarará o seu veredito. Agora vamos fazer exatamente o que a Bíblia diz. Imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é, os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Agora, se você crê, nós cremos. Centenas aqui poderiam estar de pé por toda a nação. Florence Nightingale, a bisneta da falecida Florence Nightingale, em Londres, Inglaterra, deitada, vocês viram a foto dela ali. Não passava de uma sombra. O câncer a havia carcomido. Vocês viram a foto dela na página seguinte? Vejam, o congressista Upshaw, na cadeira de rodas por 66 anos, estava lá na Califórnia naquela noite. E entrei, caminhei até a plataforma, estava ali de pé, e começaram a fila de oração. Eu disse: vejo uma senhora de cor aqui diante de mim, e ela tem um bebezinho. Há um médico de pé que operou aquele bebê e o deixou paralisado. O médico era magro. Ele estava usando óculos com armação de tartaruga, e isso paralisou o bebê. Lá do lado de fora, uma típica tia Jemima que pesava cerca de 113 quilos. Aí veio ela, batendo nos seguranças de todas as maneiras, puxando a maca em que estava o bebê. Disse: Senhor, misericórdia, esse era o meu bebê. E o porteiro disse: você não pode entrar na fila, você não tem cartão de oração, senhora. Ela respondeu: eu estou indo lá em cima. E eles não conseguiram segurá-la. Ela era muito grande para eles. Assim ela foi empurrando para frente na fila. Ela foi subindo e quando ela chegou lá, quase lá, eu disse: só um minuto, senhora. Se o Senhor Deus pôde saber que você estava ali, eu disse: essa é a bebê, certamente. Eu disse: não posso lhe dizer nada sobre isso. Prossegui: a única coisa que sei é orar pela bebê, e farei isso daqui mesmo. E continuei: e a única coisa que posso dizer é o que vi. Ela disse: isso foi há cerca de 2 anos, Senhor. Contou: minha bebê, quando removeram as amígdalas, isso paralisou o bebê. E confirmou: está paralisada desde então. Eu disse: bem, se a sua fé pôde tocá-lo para fazer isso acontecer, por que você não senta ali e ora? Eu me virei e disse, como eu estava dizendo na minha mensagem, e olhei e vi descendo a rua, parecia um beco, uma garotinha de cor, a mesma, com uma boneca no braço, balançando-a
enquanto descia a rua. Eu disse: tia, Deus ouviu a sua oração. A bebê está curada. Ela pegou a bebê e eu tive que acalmá-la, como se fosse um policial, e levou aquela bebê no meio da multidão daquele jeito. Passados alguns minutos eu disse: vejo um idoso. Ele está em cima de um monte de feno. Agora é um jovem, caiu e machucou as costas. Eu disse: eles tiveram que fazer buracos no chão para evitar que a cama vibrasse. Um grupo de crentes, todos em um só coração e em um só acordo, sentados. Centenas vezes centenas. E eu disse: ele se tornou um grande homem, um tipo de orador. E isso me deixou. E eu segui, continuei. Nesse momento, o Dr. Ern Baxter descobriu, lá atrás, em uma cadeira de rodas, num grupo bem atrás, ao fundo. Ele disse: esse é o congressista Upshaw, já ouviu falar dele? Respondi: não, senhor. Ele relatou: anos atrás ele concorreu à presidência. Eu afirmei: eu não o conheço, senhor. Ele interrogou: e se eu o trouxer para mostrar? E eu perguntei: quem é ele? Disse: está sentado bem ali. E então eles o trouxeram na cadeira de rodas. Sua esposa o trouxe. Eu disse: jovem, como você me conheceu? Ele respondeu: Dr. Roy E. Davis, aquele que te ordenou na Igreja Batista Missionária. Ele foi o orador principal da Convenção Batista do Sul. Ele concluiu: foi ele quem me enviou aqui para que você orasse por mim. Prosseguiu: tenho que recebido oração desde que era um garotinho, mas sempre criei que Deus me curaria, porque tomei a posição correta no tempo da proibição. Quando a bebida ia ser introduzida, fui chamado de um dos ossos secos. Ele contou: perdi a presidência dos Estados Unidos por causa da minha posição. Eu disse: isso é uma coisa nobre, Senhor. E concluí: que o Senhor te abençoe. Eu disse: tudo bem, tragam seu primeiro paciente aqui, a primeira pessoa a vir. E quando o fizeram, algo aconteceu com a senhora, e isso lhe contou sobre aquilo. E eu me virei para olhar novamente, e vi aquele velho congressista com um terno listrado, uma gravata vermelha, descendo, curvando-se assim para as pessoas, simplesmente andando entre as pessoas. Eu disse: congressista, Jesus Cristo te honrou. Você tem 86 anos agora, mas Deus te honrou. Parece que quando Ele ia te curar, Ele te curaria quando você era um menino. E seus ossos estão todos quebradiços aí, ou todos, você sabe, flexíveis e assim por diante. Eu disse: parece que Ele ia curá-lo naquela época, mas Ele te curou agora. Ele indagou: você quer dizer que estou curado agora? Eu pronunciei: assim diz o Senhor, e perguntei: você tem um terno listrado? Ele estava usando um terno escuro com uma gravata vermelha. Eu indaguei: você tem um terno listrado? Ele respondeu: sim, Senhor, comprei um outro dia. Eu disse: levanta-te, Jesus Cristo te cura. E quantos o conhecem e o seu testemunho? Ele esteve na reunião de Billy Graham, nos degraus da Casa Branca, e cantou, descansando nos braços eternos. Nunca mais andou de muletas ou cadeiras de rodas enquanto viveu. Jack Moore e eu estávamos lá no Velho México naquela noite em que tive que ser descido por cima de um muro. Havia uma pequena mulher ali, uma pequena católica mexicana. Na noite anterior, impus as mãos sobre um ancião cego e ele recuperou a visão. E essa mulherzinha, eles disseram... Billy veio até mim e disse: papai, eu chamei o homem de Manhana. Manhana significa amanhã, porque ele é muito lento. Ele estava distribuindo os cartões de oração e Billy foi com ele e viu que ele não vendeu nenhum. Então ele contou que distribuiu todos os cartões de oração e disse:
Uma mulher tem um bebê que morreu esta manhã. Eram quase 10 horas da noite. Lá fora, naquela praça de touros ali, a chuva caía torrencialmente. Era uma espécie de um grande campo aberto. E ele disse: eles me levaram lá e me fizeram descer alguns degraus da escada. O irmão Jack Moore e outros estão aqui agora. Ele estava na plataforma. Disse: tenho 300 colaboradores ali e não consigo segurar aquela mulher. Disse: ela sobe em seus ombros e corre entre suas pernas. E eu lhe disse que ela não poderia vir aqui porque ela não tinha cartão de oração. E não temos mais cartões de oração. Ela não se importava com isso. Ela queria que impusessem as mãos sobre aquele bebê. Ela tinha visto um homem católico que esteve cego por 20 ou 30 anos recuperar sua visão ao receber oração. Ela e um montão de roupas velhas. Vocês acham que isso é alguma coisa? Oh, 3 vezes esta plataforma, empilhadas a esta altura, com chales e chapéus velhos até onde se podia ver. Como eles souberam a quem pertencia, eu não sei, mas eles creram. Fé simples, de criança. Então eu disse: bem, eu disse ao irmão Jack, ele e eu temos o cabelo repartido do mesmo jeito, vocês sabem. Então eu disse: irmão Jack, ela não saberia a diferença entre mim e você. E ele respondeu: tudo bem, irmão Branham. Ele começou a descer. Agora, Jack está sentado bem ali. Então nós estávamos... Ele começou. Eu comecei a pregar assim e olhei e vi um bebezinho mexicano. Eu disse: Senhor Deus, eu não sei. Ela correu e tinha um crucifixo na mão, gritando: Padre, que significa pai. Eu disse: levante-se agora. Ela tinha um pequeno cobertor azul e um bebezinho rígido, morto, coberto com ele, encharcado, com o cabelo escorrido. Uma senhorinha bonita, provavelmente era seu primeiro filho, na casa dos 20 anos, sabe? E ela estava segurando-o assim. E eu disse: vou orar pelo bebê. Eu coloquei as minhas mãos. Eles não interpretam a oração. Eu disse: Senhor Deus, eu apenas vi a visão, não sei. E mais ou menos nessa hora ele deu um chute e começou a gritar e a chorar assim. Eu disse: Irmão Espinosa, que era o presidente da reunião, eu disse: não tome apenas o testemunho desta mulher, envie uma testemunha ao médico. O médico assinou o testemunho que aparece na revista Voz da Cura. O bebê morreu com pneumonia dupla naquela manhã, às 9 horas, em seu consultório. Foi declarado morto, sem respiração. Esteve deitado na chuva o dia todo, morto, e foi curado. Está vivo hoje, até onde eu sei, vivendo para o reino de Deus. Tenho muitas coisas da África, onde vi 30.000 pagãos rudes darem suas vidas a Jesus Cristo. Deus cumpre sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como sua testemunha, sua mente é o júri e sua atitude é seu juiz.